Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Lázaro vendido ao West Ham. Chineses chamam Marcos Braz de mentiroso. Sampaoli critica Paulo Souza e Ayrton Lucas, em definitivo no Fla. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, está na hora de você baixar o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol de todo o planeta. Com o OneFootball, você fica sabendo antes de todo mundo as notícias sobre o Mengão. É isso aí, o maior aplicativo que informa notícias sobre o Mengão, estatísticas. Você consegue ver ali os jogos, os melhores momentos dos jogos do brasileiro, com excelente qualidade de imagem e som, e tem vários campeonatos pelo mundo para você ver aí do Brasil. A Bundesliga, por exemplo, Bayern de Munique, você consegue assistir no OneFootball. Aqui em Portugal, por exemplo, o jogo da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, você vê com melhor qualidade de transmissão e com exclusividade no OneFootball, meu amigo. Não perca tempo, vá no link agora com o seu celular da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e baixe agora o OneFootball, né? Com o OneFootball, você vai saber com antecedência todas as notícias do Mengão. Meus amigos, vamos lá, muita coisa para a gente conversar hoje. É clima de Copa do Brasil, o Flamengo esperando aí para começar o seu jogo contra o São Paulo no Morumbi. Vale a pena lembrar, quarta-feira, 9h30 da noite aí do Brasil, 1h30 da manhã aqui em Portugal. Aliás, para que esse horário, hein? Para que esse horário? Que coisa complicada, meus amigos. Mas aí o Mengão enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil, dessa vez com um time completo. Dessa vez, todos os titulares que estão à disposição irão a campo. Vale a pena lembrar sempre, Rodrigo Caio ainda faz transição para voltar a campo e Bruno Henrique, né? Enfim, esse aí, infelizmente, a gente só vai ter na semana que vem. Time do Flamengo para pegar o São Paulo. Não tenho essa informação e espero aí que o X9 bloqueie aí totalmente essa informação para não dar armas a São Paulo. Mas todo mundo mais ou menos sabe qual será o time, qual deve ser o time que vai enfrentar o São Paulo, né? Hugo no gol, Rodilindo voltando a ser relacionado. Vale a pena lembrar, né, que o Rodinei não foi nem relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Zaga com o Davi Luiz, que continua jogando. E Léo Pereira, muita gente acha até que Fabrício Bruno pode ter tomado a vaga do Davi Luiz. E na lateral esquerda, Felipe Luiz. Meio campo, Thiago Maia, João Gomes, ou será que entra o Vidal no lugar do João Gomes, meus amigos? Ou será que o Vidal vai ser escalado nesse jogo? E Everton Ribeiro. Na frente, Arrascaeta como enganche, Pedro e Gabigol. Pedro, que, aliás, mais uma vez, o Tite, né, em entrevista no Flow, disse: eu não vou convocar o Pedro está se convocando. Meus amigos, vou dizer uma coisa, muito difícil agora em setembro, o Pedro não ser convocado para os amistosos da seleção brasileira. Mais um jogador do Flamengo aí que pode ter destaque na seleção brasileira e, quem sabe, ir à Copa do Mundo, né? Por enquanto, de garantido mesmo de jogadores do Flamengo na Copa do Mundo, só o Arrascaeta, mas o Pedro pode ser o segundo jogador do Flamengo a estar no Mundial do Catar. Meus amigos, e o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Muita gente falando do Vitor Hugo. Ontem, uma brincadeira na internet falava que o Vitor Hugo poderia ir para o Real Madrid.
né? E as crias da base vão rendendo, podendo render frutos para o clube formador, que é o Flamengo, ao longo dos anos, né? Cria do Flamengo começa voando e é líder das estatísticas da Liga. Meus amigos, o Jorge Jesus, quando esteve no Flamengo, a maior aposta dele nas crias da base era num cara que agora, aos poucos, vai se destacando aí nas ligas mundiais. Craque o Flamengo faz isso em casa. O slogan que enaltece a fábrica de talentos do Ninho do Urubu tem feito cada vez mais sentido nos últimos anos. Enquanto Vitor Hugo e Lázaro são importantes no time de cima atualmente, outros estão se destacando na Europa, principalmente na Liga. Na última temporada, Vinícius Júnior encantou o planeta e foi um dos melhores jogadores do mundo, campeão da Champions League com um gol na final e campeão espanhol, sendo um dos destaques do campeonato. E nesse início de temporada 22 e 23, outro Vinícius, também cria do Ninho, tem se destacando. Estamos falando de Vinícius Souza, o Vinição, revelado no Flamengo e campeão da Libertadores e Brasileiro de 19, com Jorge Jesus. O volante começou a sua jornada no espanhol com o pé direito. O jovem de 23 anos chegou nessa janela de transferência após fazer grande ano na Bélgica. Portanto, nas 2 primeiras rodadas de La Liga, Vinícius Souza foi o líder em desarmes e interceptações, somando 13, entre outros jogadores do campeonato. Nos 2 jogos contra o Celta de Vigo e o Raio Vallecano, o volante conseguiu 6 desarmes e 7 interceptações. Ainda venceu 80% dos duelos aéreos e tomou um amarelo. Mas a cria do Flamengo também chamou a atenção na qualidade de passe. Teve 87% de acerto nos passes curtos e 80% de acerto nos passes longos. Acertou 8 das 10 tentativas. Dados do site especializado em estatística SofaScore. A carreira de Vinícius Souza, ex-Flamengo. Vini foi lançado aos profissionais em 2019 por Jorge Jesus, que gostava muito do seu futebol, mas foi vendido logo no início de 2020 e rumou ao futebol belga. Ele foi contratado pelo Grupo City e fez 19 jogos pelo Nômel. Depois foi para o Mechelen, também da Bélgica, por empréstimo. Na última temporada, o jogador se destacou e foi da seleção da temporada. Por isso, despertou o interesse do Espanhol de Barcelona. Meus amigos, Vinição é um jogador cria da base, é um jogador lançado por Jorge Jesus e é um jogador que, aos poucos, vai ganhando espaço no mercado mundial. Um garoto de excepcional potencial que, com certeza, vai render mais frutos financeiros ao Flamengo. E, meus amigos, não é só o Vinição e o Vinícius Júnior que se destacam na Europa. Lucas Paquetá, o último gol do verão para o Newcastle. Newcastle quer contratar os serviços do meio-atacante nos últimos dias de verão para formar um trivote inicial de primeira linha. De acordo com vários meios de comunicação na Inglaterra, o Newcastle United está preparando uma última jogada no mercado de transferências de verão, com a intenção de se estabelecer como um dos principais favoritos para se classificar às competições europeias na próxima temporada. E o nome que gosta da direção esportiva de Urracas é Lucas Paquetá. O Newcastle United quer garantir os serviços de um meio-campista ofensivo nos últimos dias de verão para formar um trivote inicial de primeira linha ao lado de Bruno Guimarães e Joelinton. A prioridade da equipe de James Maddison, mas seu preço de mercado é muito alto e eles não querem fazer um investimento tão alto porque investiram muito dinheiro em contratações como Steven Botman, Nick Pope e João Pedro, que está fechado com o Watford. Lucas Paquetá, último gol do verão do Newcastle. A intenção dos Magics
é pagar entre 40 e 50 milhões de euros por Lucas Paquetá, que se tornou uma das estrelas do Olympique de Lyon nos últimos anos e está pronto para dar um salto a uma equipe mais importante e assinar uma primeira classe de contrato. Mas o brasileiro continua sendo um plano B, considerando que eles farão um último empurrão por Maddison, aproveitar o início da temporada ruim do Leicester City e que eles precisam de uma venda para fazer mais jogadas nesse verão. Os Foxes também estão esperando para vender Wesley Fofana, que o Chelsea quer, e Yuri Tielemans, que o Arsenal quer. Meus amigos, né, mercado aí da bola aqui na Europa ainda não fechou e muita gente aí está falando da possibilidade do Newcastle pagar aí algo em torno de 50 milhões de euros para fazer ali um trio de meio campo, né? Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, mais ou menos ali o que a gente pode ver na seleção brasileira, e o Joelinton ali. Imagina o Newcastle, que está bem no campeonato, hein? Quase ganhou do Manchester City no último domingo, no último sábado, num jogaço. Newcastle e Manchester City foi um jogaço. Imagina com o Paquetá. Os caras vão longe, né? O time do norte da Inglaterra pode fazer aí uma campanha muito melhor, meus amigos. E aí, nessas vendas é sempre importante lembrar, dinheirinho na conta do Mengão, dinheirinho na conta do Mengão. É importante que a gente continue aí, meus amigos, torcendo bastante pelos jogadores que deixam o Flamengo os crias da base, porque isso sempre gera dividendos para o Mengão. E falando em mercado da bola, falando em contratações, meus amigos, né, depois da excepcional partida de Ayrton Lucas contra o Palmeiras, já começa a se falar aí numa antecipação e numa compra em definitivo do Ayrton Lucas. Flamengo tem novo caso Andreas Pereira no mercado, entenda. O Flamengo está vivendo um novo caso Andreas Pereira no mercado da bola e pretende dessa vez que o desfecho seja diferente. O Flamengo teve no meio do ano a indefinição sobre o futuro de Andreas Pereira, volante que pertencia ao Manchester United, que acabou não sendo comprado pelo clube carioca. O jogador retornou ao clube inglês e foi negociado com o Fulham. Agora, o mesmo caso vem acontecendo com outro jogador, Ayrton Lucas. O lateral que pertence ao Spartak de Moscou está emprestado ao Flamengo, já tem um acordo com o clube carioca com salário e tempo de contrato, faltando apenas o acerto entre o Flamengo e o clube russo, detentor dos direitos do atleta. A informação é do repórter Vene Casagrande. Muita gente se pergunta se o Flamengo vai ficar com Ayrton Lucas. Ele veio por empréstimo, com o Flamengo assumindo o seu salário durante o empréstimo. No entanto, tem uma cláusula que obriga o Flamengo a comprar o jogador. No entanto, ele chegou machucado. E com o rodízio do Dorival, essa meta não será batida. Se fosse batida, o Flamengo teria que pagar 9 milhões de euros ao Spartak de Moscou. Eu perguntei para o Flamengo e me garantiram que tem um acordo entre o clube e o jogador para que o Ayrton Lucas fique no Flamengo nos próximos 4 anos, até o final de 2026. Mas esse acordo não vai valer em nada caso o Spartak não queira vender o jogador. Para exemplificar a mesma situação de Andreas Pereira e Manchester United. Então, meus amigos, o que acontece aí em relação ao Ayrton Lucas e que fazem essa relação aí com o Andreas Pereira é o seguinte: Flamengo ele não é obrigado a exercer a cláusula que obrigava o Flamengo a contratar por 9 milhões de euros. Então, o que vai acontecer no final do empréstimo, né, no final do ano, o que vai acontecer é que o Flamengo vai lá tentar barganhar esses 9 milhões de euros. Vai tentar com o Spartak de Moscou uma situação onde o Flamengo pague menos. E eu queria lembrar aí, e eu quero deixar claro que eu não estou torcendo para isso, né? Para mim, muito melhor é a paz mundial, são as pessoas ficarem bem. Mas tem a situação da guerra também, né? Tem a situação da guerra que o Flamengo, inclusive, pode postergar isso, aliás, como fez com o Guilherme Varela.
né, teoricamente, no final do ano, quando acaba o contrato do Ayrton Lucas, né, ele tem todo o direito também de usar a cláusula da FIFA, que pode estender a permanência dele no Flamengo. E não sabemos o que vai acontecer em relação à guerra, né, o que fica aí, se, quem sabe, aí os contratos ainda de jogadores estrangeiros continuarão válidos com o clube russo. Então o Flamengo tem que ficar muito ligado em relação a isso aí, meus amigos, porque tudo pode acontecer nesse novo mundo do futebol. E aí, meus amigos, né, mudando um pouco de assunto, falando de treinador, né, muita gente criticando o Dorival aí pelo empate de 1-1 com o Palmeiras através das suas escolhas, a escolha do time reserva, a escolha das alterações. Óbvio, não há nenhum treinador que não possa ser criticado, obviamente, mas vale a pena lembrar, né, que se a gente está disputando o título com o Palmeiras, graças ao Dorival Júnior, com o treinador anterior, nós disputávamos para não ser rebaixados, né? E aí, meus amigos, né, Sampaoli deu uma entrevista ontem à noite num programa no Brasil, né, e mete o pau no nosso treinador anterior, o Paulo Souza. O técnico argentino, ex-Santos e Atlético Mineiro, participou do Bem Amigos nessa noite de segunda-feira, 22, e falou sobre alguns temas do futebol brasileiro. Desde que chegou ao futebol brasileiro em 2019, no Santos, o treinador argentino Jorge Sampaoli virou uma das principais figuras do futebol nacional. E na noite de segunda, 22, o técnico voltou aos holofotes brasileiros com a sua participação no programa Bem Amigos da Sport TV. Em sua participação no programa, Sampaoli falou sobre inúmeros temas do dia a dia do futebol brasileiro, sendo dos principais temas o Flamengo, que teve um início de temporada complicado sob o comando de Paulo Souza. Questionado sobre o trabalho do português, Sampaoli criticou o desempenho do clube carioca nesse período. O Flamengo, com a qualidade e a sequência natural de ataque, parece ilógico que esteve em 14º no Brasileirão. Quando o treinador pensa que o jogador tem que se adaptar ao seu estilo e não ao contrário, o fracasso está assegurado, meus amigos. Ou seja, nós falávamos isso aqui desde o início da era Paulo Souza. E tinha lá os fechados com Paulo Souza que levaram ao Flamengo possivelmente a perder o Campeonato Brasileiro. Então, a galera que fala, o Dorival escalou errado, jogou fora a chance do Flamengo ser campeão. Meus amigos, a chance do Flamengo ser campeão foi jogada fora, principalmente pela diretoria do Flamengo, que manteve um treinador, né, que errava conceitualmente, como aponta aí o Jorge Sampaoli, né, e pelos fechados com Paulo Souza, né, pelos que, além da vitória, gostam aí de dar pitaco, gostam de perseguir jogador do Flamengo, né? Quiseram aí que o Flamengo não ganhasse absolutamente nada para manter o Paulo Souza. E agora a gente paga aí um preço caro em função da incompetência tanto dos dirigentes do Flamengo quanto de parte pequena, mas barulhenta da torcida. Meus amigos, né, Dorival é elogiado mais uma vez por jogador do Flamengo. Thiago Maia monta anexo em Ninho em casa e revela conversa decisiva com Dorival no Flamengo. Em entrevista ao GE, o volante agora titular conta que levou cobrança do técnico para melhorar. Após a lesão, ele montou academia e espaço de fisioterapia em casa. Depois da grave lesão no joelho esquerdo no fim de 2020, Thiago Maia vive seu melhor momento no Flamengo, com bom desempenho no campo e sequência no time titular. A melhora de desempenho teve a criação de um anexo do Ninho em casa e também a participação decisiva do técnico Dorival Júnior, com quem deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo Santos. Ausente na vitória sobre o Atlético Paranaense por causa de uma suspensão, ele está pronto para o duelo com o São Paulo nessa quarta-feira no Morumbi, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Quando o Dorival chegou no Flamengo, me chamou e disse, preciso de você de 15 a 20 dias bem.
Quando acabar o treino, vai lá com o Celso, o preparador físico, e faz algo mais. O Thiago que eu conheço não é o que está jogando agora. Não é o Thiago que eu conheci no Santos, comentou o volante. Né? A lesão no joelho foi um divisor de águas na carreira de Thiago Maia. Após o problema físico, ele mudou a forma de encarar a própria carreira e transformou uma parte da sua casa em uma espécie de anexo do Ninho do Urubu, com equipamentos de musculação, fisioterapia, até um pequeno campo de grama sintética. Diariamente, ele faz trabalhos à parte com o fisioterapeuta Márcio Puglia, que também é funcionário do Flamengo. Além do corpo, o jogador passou a se preocupar mais com a parte mental e tem o acompanhamento de um psicólogo. Cuidado, tem surgido efeitos positivos. Está aí, meus amigos, está aí. Né? A presença de um treinador, a diferença que faz na carreira e na produtividade de um jogador. Está aí. Né? A gente realmente tem que estar muito feliz de ter o nosso treinador, agora um treinador de verdade, que pode conduzir o Flamengo, que no primeiro semestre era um Flamengo que lutava para não cair contra o rebaixamento, a um Flamengo que pode conquistar títulos. Meus amigos, né? A questão do Oscar já passou, né? Não deu para contratar o Oscar, o Flamengo tentou, mas a janela fechou e não levou o Oscar. Mas isso ainda repercute lá na China, né? Repercute lá na China e, meus amigos, os chineses chamam Marcos Braz de mentiroso. Dizem que ele mentiu para a torcida do Flamengo. Matéria direto da China. Na semana passada, o vice-presidente brasileiro do Flamengo, Marcos Braz, finalmente admitiu que, com o fechamento da janela de transferências no Brasil, o empréstimo de Oscar ao Flamengo havia se acabado. Há poucos dias, o tom desse cara ainda era meio duro. E com o ímpeto de especialista de futebol no Brasil, parecia que Oscar estava destinado a jogar pelo Flamengo no ano seguinte. Claro, tudo isso foi uma performance mal feita, dirigida e realizada pelo dirigente do Flamengo e pela equipe de gestão do Oscar. A razão última que Braz disse foi que a atitude do Xangai Port levou ao fracasso do empréstimo. Mas o fato é que o Xangai Port sempre foi o mesmo. Oscar pode ficar no Brasil no segundo semestre e pode acompanhar o Flamengo para treinar e manter o seu estado físico. Mas nunca foi discutido para que ele jogasse futebol pelo Flamengo. A razão pelo qual o Brasil fez a adesão de Oscar tão quente é que, por um lado, foi para chamar e pressionar o Xangai Port. Por outro, para enganar os torcedores do Flamengo. Oscar também fez um post na semana passada para agradecer os torcedores do Flamengo e pelo amor e pelo arrependimento de não poder jogar no Flamengo. No entanto, mesmo que haja mais proximidade do clube da Gávea, há um fator que não pode ser ignorado. O contrato de Oscar com Xangai Port só termina em 2024. Ele ainda é jogador do clube. Se você quer apresentar o Oscar, então venha e converse com o Xangai Port sobre a transferência e ter uma boa discussão sobre as regras da FIFA, em vez de usar essas conspirações ofensivas de opinião pública. É claro que os torcedores chineses do clube brasileiro já estão muito familiarizados com isso. Ou seja, pessoal, os chineses metendo pau lá no Flamengo e no Marcos Braz, dizendo, primeiramente, que nunca negociaram com o Flamengo, nunca houve esse negócio diretamente com o Flamengo, né? E que, de certa forma, o Flamengo aliciou o jogador do Xangai Port, né? É uma situação aí que, de certa forma, pelo menos para a mídia chinesa, o Flamengo saiu muito mal, saiu ileso aí dessa tentativa de contratação. E aí o que dizem os dirigentes do Xangai Port é o seguinte: poderia até emprestar o Oscar, mas os dirigentes do Flamengo nunca vieram conversar comigo. Então, segundo eles, isso foi uma performance aí para enganar a torcida do Flamengo e para aliciar o Oscar, né? Enfim, né? A verdade só o futuro dirá, e
existe aí uma possibilidade, ou melhor, não existe a menor possibilidade de Oscar vestir a camisa do Flamengo, segundo os jornais chineses. Meus amigos, janela de transferências na Europa ainda não fechou, isso é muito importante. E parece que o West Ham vai coçar o bolso. Olha, quase que errei, hein? Fabrício Romano diz que o West Ham pode contratar o garoto maravilha por ultrajantes 12 milhões de pounds, ou seja, 12 milhões de libras esterlinas. O West Ham pode contratar o garoto maravilha do Flamengo lá, jornal inglês, por apenas 12 milhões de pounds, ou seja, 15 milhões de euros, ou seja, 60 milhões de reais. De acordo com Fabrício Romano, via Couch Offside, os Hammers fizeram uma oferta de 6 milhões de pounds para o Flamengo contratar Lázaro. No entanto, os gigantes brasileiros estão buscando quase o dobro pelo meio atacante do West Ham. Agora precisamos de uma oferta de 12 milhões de euros para assinar com o atacante de 20 anos de idade. O jornalista italiano disse: até agora o West Ham ofereceu 6, com uma proposta verbal, mas o Flamengo imediatamente recusou, porque definitivamente não quer mais estar aguardando propostas de outros clubes, inclusive times belgas. Acredito que 10 a 12 milhões de libras serão necessários para fechar um acordo com Lázaro nesse verão. Com 8 gols e 8 assistências em todas as competições esse ano pelo Flamengo, Lázaro explodiu no cenário brasileiro para os Titãs do Rio de Janeiro. Com o jovem preparando-se para um novo papel de centroavante, que se mostrou produtivo tanto para um jogador quanto para o clube. Rotulado pelo Total Football Analysis como um talento ultrajante com potencial para se tornar um brasileiro completo, Lázaro é capaz de jogar em qualquer lugar do ataque, com as qualidades de cair mais fundo no meio-campo, se necessário. E essas características podem ser valorizadas por um clube como o West Ham. Enquanto David Moyes gostou muito de um atacante neste verão em Gianluca Smakenka, uma opção mais jovem é o versátil Lázaro. Será outra adição sólida na janela, especialmente com Michael Antônio completando 33 anos no final dessa temporada. Com o brasileiro, um perfeito investimento de longo prazo para recrutar nos Hammers. Lázaro explodiu na cena do Brasil desde a virada do ano. E para o West Ham, o talentoso sul-americano pode ser exatamente o que Moyes precisa para completar a profundidade do seu ataque. Meus amigos, o nome de Lázaro cada vez mais quente na Inglaterra. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o Flamengo pediu 12 milhões de pounds, 15 milhões de euros. Para os ingleses, isso é dinheiro de pinga. Ou seja, a qualquer momento, segundo a imprensa britânica, o West Ham chegará lá e pagará 15 milhões de euros aí para tirar agora, não é lá na frente, não, agora, o Lázaro e levar ele para o Estádio de Londres, né? Um dos estádios mais bonitos do mundo, o Estádio Olímpico de Londres, que é a casa do West Ham. Queria saber de você que está aqui nesse vídeo. Você gostaria de ver o Lázaro vestindo a camisa do West Ham e deixando o Flamengo exatamente agora? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é sempre muito importante em todos os nossos vídeos. Né? Meus amigos, estou com aqui a camisa número 3 do Flamengo, uma camisa lindíssima, né? A camisa do ano passado, na camisa 3 do ano passado. Você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo, assim como eu sou? Se você quiser comprá-los com enorme desconto, vai uma dica muito especial nesse vídeo aí para vocês. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99, né? Aí primeiro vocês vão, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó, primeira compra
ok, já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal. Botãozinho vermelho aqui, ó. Se inscreva. Minha programação normal no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.